Bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, bom dia. Bom tê-lo aqui novamente. Obrigado, Nathalie. Bom dia, Lincoln. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer. E hoje, pela primeira vez aqui nesta bancada, um representante do Executivo, desta vez um representante do Executivo Municipal, o vereador e membro da Comissão de Assuntos Portuários e Marítimos da Câmara de Santos, Lincoln Reis. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui para estar aprendendo um pouco mais aí com o Wagner, né? Sobre esse assunto, né? Olha, eu e você aprendemos. Vamos aprender hoje. E você que está em casa também pode aprender um pouquinho e pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente já está ao vivo. Vale ressaltar aqui a importância dessa bancada. Eu e o Wagner, a gente vem conversando muito, né, Wagner? Verdade. A respeito de trazer para a mesa agora um terceiro momento dessa agenda portuária, né? Nós já trouxemos todos os sindicatos, temos trazido representantes de importantes empresas, mas a gente sempre fala aqui de um elo, né, que é o Executivo. Sim. Né? E precisamos falar do Porto com o Executivo porque são eles que efetivamente nos representam. Então, a gente abre uma nova fase. O Lincoln, ele estreia essa nova fase, é bastante importante, porque a gente também fala da questão da relação Porto-cidade, né? E os representantes da cidade são os vereadores, são eleitos pelo povo e são eles que podem nos ajudar nesse desafio. A gente espera poder contar com representantes do Executivo estadual e federal para que a gente, de fato, consiga avançar nas nossas discussões, né, Wagner? Sem dúvida, é um passo muito importante. Como você bem disse, isso é uma cadeia, né? Existem vários elos. O primeiro elo é aquele da região, então municipal. Por isso, muito importante a participação do Lincoln. Num próximo passo, a esfera estadual e num terceiro passo, a federal. Esses três degraus, eles compõem a cadeia mais importante para que a gente possa levar os pleitos da nossa região e dos assuntos que são sensíveis e que trazem benefícios ou impactos diretos para a nossa operação portuária, né? Então, esse é um passo muito importante e eu espero que realmente isso motive outras entidades públicas, né, a estarem participando conosco para engrandecer esse debate sempre. Legislando, né? Legislativo e o Executivo unidos aqui pelo bem de uma cidade, pelo bem da economia do nosso país. Perfeito, né? Pelo bem da economia local. O Porto é realmente a nossa pérola, né? É o nosso maior tesouro, o que movimenta hoje, acredito até que mais do que a nossa indústria, né, que está na retaguarda ali em Cubatão. Então, é importante que a gente olhe com carinho e discuta muito bem os assuntos que são sensíveis a essa área. Por isso é importante a participação de todos os entes que fazem parte do processo. Sem dúvida nenhuma. E a Justiça Estadual determinou a suspensão da dragagem no canal de Piaçaguera e a construção de cavas subaquáticas na via de navegação. A multa, caso os trabalhos não sejam suspensos, é de R$2 milhões. A liminar foi expedida depois de uma ação popular e pode ser revogada a qualquer momento. O canal de Piaçaguera está sendo dragado para permitir o acesso de embarcações ao terminal integrador portuário Luiz Antônio Mesquita Tiplan. A empresa coordena a obra e trabalha na construção de cavas subaquáticas, onde serão depositados os sedimentos contaminados dragados na região. O autor da ação popular alega que a licença ambiental prévia da obra foi expedida em 2005 em favor da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Já as licenças de instalação e de operação foram expedidas no ano passado à Uzi Minas, que adquiriu a Cosipa. O autor aponta ainda o fato da obra ser executada pela VLI e fala sobre os possíveis danos ambientais, já que ambientalistas questionam a viabilidade técnica da atividade. A CETESB já foi notificada e estuda entrar com recurso. Wagner, para quem está em casa entender, qual é a importância da dragagem no canal de Piaçaguera?
É muito importante porque ela abre um novo ponto de atracação de navios, escoamento de cargas, né? Até para diminuir alguns custos logísticos e também tirar o tráfego de veículos daquela área, tentando escoar mercadoria por outros lugares do nosso porto, né? Você vê ali a gente tem, além da Uzi Minas que em época de alta de venda de commodity, faz a exportação dos seus produtos, né? E você tem também empresas de fertilizante, empresas de granel que podem estar escoando suas mercadorias por ali. Então, aquele ponto é um ponto muito importante. É estratégico. É estratégico para esse tipo de escoamento de mercadorias, né? A gente sabe que o nosso mapa de distribuição de carga, ele não é muito linear, né? A gente tem entrega de granel na ponta da praia, isso é uma discussão antiga, a gente tem container no meio, no fim, enfim. É um condomínio um pouco bagunçado, mas a criação de um... Na verdade, não a criação, esse ponto ele já existia, ele era ativo, mas por conta da falta da dragagem, por todos esses problemas que a gente vem relatando há bastante tempo, ficou inviável, né? Então, é muito importante, principalmente porque no momento em que o Brasil começar a acelerar a sua economia para poder vender mais aço, fertilizante, enfim, commodities para... A gente esteja preparado, A gente esteja preparado para fazer o escoamento dessa mercadoria sem gerar mais impactos para o entorno do condomínio. Essa técnica que está sendo aplicada, ela é uma técnica reconhecida? Ela é uma técnica segura? Sim, ela é uma técnica utilizada em vários portos, em vários portos do mundo, onde é necessário fazer dragagem constante, como é o caso de Santos, né, que nós estamos numa baía estuária, né, e ela não tem nenhum tipo de contraindicação. Inclusive, ela é recomendada porque ela cria essas canvas e cria ambientes marinhos para que a vida marinha possa se desenvolver ao redor dela. Então, né? A justificativa de impacto ambiental aí pode ser um pouco incoerente, a gente pode dizer isso ou não? Na verdade, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, né? E eu acredito até que um dos objetivos da ação é justamente elucidar isso. Realmente, as entidades que estão reclamando que isso pode gerar um impacto ambiental, ter na mesa um plano e um estudo. A gente sabe que no Brasil as coisas acontecem meio no susto, né? E no susto também, né? Então é importante que a gente tenha as informações claras para que toda a comunidade e a população tenham ciência de que é um processo normal, feito em vários lugares do mundo e que não traz impactos para o meio ambiente. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ele inclusive ajuda na vida marinha, no desenvolvimento, né? Isso é comprovado por estudos e é por isso que ele é utilizado em outros lugares. Lincoln, essa suspensão da dragagem no canal de Piaçaguera é só mais um capítulo do nosso problema da dragagem no Porto de Santos. O que a Câmara de Vereadores, através da comissão, tem feito para que a gente possa, pelo menos, minimizar esse problema que não é de hoje, não é desse ano, já se arrasta há pelo menos aí, vamos dizer, posso dizer 30 anos, né? Por aí, né? Por aí, uns 30 anos. Bom, Nathalie, como eu vou te explicar mais ou menos, né, que eu peguei essa pasta no início do ano, que eu não tinha um conhecimento que eu falei para o Wagner, sou despachante aduaneiro, isso impacta numa parte da minha, tanto da exportação como na importação. E o nosso presidente, o presidente da comissão, o Zequinha, é um conhecedor do assunto, Zequinha Teixeira, e temos também o Chico do Setapote, e eu, como despachante aduaneiro, sou um membro, o presidente e o relator. A partir desse momento que a discussão, tem a parte também do cilindro que nós vamos levar em conhecimento, levantar esse tema, vamos apresentar algumas iniciativas para poder estar trazendo para nós, santistas, debater esse assunto e ter o conhecimento, porque hoje nós temos um porto e outra cidade. Temos dois governos. A gente tem dois muros, né? A gente tem um muro que separa a Santos do Porto de Santos, isso, né? Conforme o Wagner estava colocando, aquela parte do Tiplan, onde foi aberto outro atracadouro, por isso que vem fazer essa dragagem para poder diminuir na parte do frete, tanto da exportação como da importação. Isso para nós, da área do comércio exterior, como despachante aduaneiro, isso para nós é um ganho muito grande, porque diminui também armazenagem. O custo no Porto de Santos é muito grande, né? Muito alto, sem dúvida. Essa abertura de mais um ponto, de mais uma possibilidade, de mais um membro do condomínio logístico, abre margem para uma diminuição de custos, para uma diminuição de tráfego de veículos ao entorno da cidade. Tudo isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de épocas de grande movimento, de grande escoamento de mercadorias, isso gera um impacto. A gente fala de um terminal
que movimenta, por exemplo, granéis, quando ele vem na sua safra, que ele entrega 30 toneladas, 40 toneladas, a gente está falando aí de 200 caminhões, 300 caminhões, né? Numa operação de navio. Então, assim, a gente precisa pensar que isso é um ponto de melhoria no processo, além de gerar empregos, uma série de outras coisas, né? Eu acho que o pleito da ação é justo, porque tem nomes ali, o projeto foi concebido em nome de outros atores, né? De novo, a gente tem um problema jurídico sendo o causador da suspensão de um trabalho que é essencial. Exatamente, mas por quê? Falta um pouco de cuidado também daquele que assume as obras, no caso a VLI, de olhar um pouquinho como é que está o processo para poder tirar não deixar margem para que esse tipo de passivo aconteça. É muito importante entender que depois que a ação popular ela foi impetrada, são 48 horas, né, para que isso para que se apresente as justificativas, a documentação que foi pedida, né, e eu não tenho dúvida que existe essa documentação, vai se fazer as correções que são necessárias. Agora, fica mais um aprendizado para aqueles que vão administrar áreas no porto, né? Você precisa ter um olhar mais cuidadoso, você precisa entender a situação que a área que você está pleiteando está, para que você não seja pego de surpresa por ações como essa. Essa suspensão causa que tipo de impacto? Primeiramente, você para a obra ali no entorno, né? Você deixa de criar mais um ponto para atracação de navios, né? Num segundo momento, você tem o problema que você não ajuda nesse trabalho de dragagem dos segmentos da Bahia, porque ele chega por aquela região, Sim. porque é a primeira parte ali depois da área de mangue, e isso ajudaria, por exemplo, a evitar que mais sedimentos viessem, se deslocassem para outras áreas da Bahia, né? Então, são dois impactos nesse primeiro momento, o operacional e o ambiental também, porque a gente está falando depois de fazer um trabalho mais rápido, de colocar, de repente, mais dragas para fazer a limpeza daquela área, né? Enfim, todas as coisas que a gente poderia estar fazendo com tempo, um prazo maior e com maior qualidade, né? Operacional e ambiental. Daqui a pouco vai ser econômico. Daqui a pouco vai ser econômico, porque o planejamento... Eu acredito que a VLI, ela já deva ter no seu planejamento o deslocamento de entrega de mercadorias por aquele terminal. Então, isso impacta também na contratação de pessoas para trabalhar com a operação que vai acontecer ali. Veja bem, nós estamos num momento de crise, né? E no momento de crise, a gente não ter um possível gerador de empregos aberto é ruim para toda a região. E ainda falando um pouquinho de dragagem, o Porto de Santos recuperou parte da sua profundidade, estava em 12,6, agora foi para 12,3, foi para 13, e está faltando aí 200 metros para que a gente chegue no 13,2. Essa novela aí já se arrasta há mais de um mês. Sim. Né? No meio dessa novela a gente teve a interrupção do porto, a interrupção da dragagem no porto. De uma maneira geral, foram quase 7 dias sem a gente ter dragagem no Porto de Santos e um prejuízo absurdo. Sim. A gente consegue, em números, para quem está em casa entender, contabilizar quanto foi perdido de receita? Olha, Nathalie, eu arrisco dizer que a gente perdeu no mínimo, uns 20 milhões de dólares nessa brincadeira, hein? Dividindo esse custo, dividindo as receitas que poderiam ser arrecadadas com a entrega de containers, com o prazo de navios que tiveram que ficar e não puderam sair, perda de estadia, armazenagem, transporte, frete de transporte, enfim, fora os impostos que deixaram de ser recolhidos, né? Até o impacto no empregado por questões de trabalho, hora extra, enfim, são inúmeros os problemas. E ainda dá para a gente pontuar a questão da fuga da carga do nosso porto. É isso que eu ia te perguntar agora, o Wagner. A gente tem como recuperar isso? Olha, é mais ou menos como você contratar uma empresa para sua casa, para fazer um serviço na sua casa. Se o cara vai lá fazer o serviço, ele falta no primeiro dia, falta no segundo, no terceiro dia ele esquece a VAP, enfim, você já vai olhar ele com olhos mais, né, criteriosos na hora de você contratá-lo. Vai ser difícil, a gente tem um ponto muito positivo ao nosso lado, que é a posição estratégica onde o Porto de Santos está. Ele está próximo da Interlândia, que é a área de fabricação e consumidora de produtos, né? Então, isso facilita muito, porque você tem um custo menor de deslocamento da carga daqui para São Paulo, por exemplo, Sim. Do que, por exemplo, se você tentar trazer ela de um porto como Paranaguá ou outro porto adjacente.
Mas é preciso que a gente passe confiança, é preciso que assuntos como dragagem estejam resolvidos, assuntos como acesso do porto estejam resolvidos. Todas essas questões é muito importante que elas estejam resolvidas. Por quê? Para passar uma credibilidade para quem contrata o serviço do Porto de Santos. A gente tem que olhar a nossa região, o nosso porto, como um prestador, né, de serviço. Sim. Né? Vereador, a gente sempre diz aqui que a terceirização do serviço da dragagem seria uma das alternativas para resolver o problema. Passar para a mão da iniciativa privada, não deixando, claro, de ter uma participação do poder público, né, mas passando para a iniciativa privada aquilo que o poder público não está conseguindo mais fazer. Né? Já é uma operação que está fadada à conclusão de que o poder público é ineficiente. Como é que a gente consegue pressionar o governo, a partir dos vereadores, para que a gente consiga, enfim, ter um diálogo em busca da privatização desses serviços? Nem você bem colocou, está enferrujado, né? O sistema está enferrujado. Então, o que eu acho? Temos que trazer para uma discussão, uma audiência pública, né? Trazer esse debate, trazer pessoas como o Wagner para poder estar discutindo e trazendo algumas formas para poder tratar melhor isso aí. Porque, como é que eu falo, até pegando o gancho que o Wagner estava falando, dos próprios... a perda de alguns contratos, eu como despachante aduaneiro lá na empresa, que eu trabalho também, né? Sim, você não é só vereador, né? Não, eu exerço essa função também. Então, sentiu esse impacto? Sentimos, porque eu estava falando com o Wagner há poucos tempos, há uns minutos atrás, que o que aconteceu, quebrou muitos lotes, né? Entrou o navio, tinha empresas exportadores que tinham 10 containers e acabou levando 5. Aí os outros 5, e o contrato que está lá fora, e o comprador. Que está esperando. Será que Santos é uma área segura para estar trazendo, para estar comprando deles e fazendo esse transporte? Acaba a gente caindo em descredibilidade. Acaba a gente não pondo um porto grandioso que nós temos, uma responsabilidade boa, uma responsabilidade que possa, do tamanho que nós temos o porto. Não ficar... Está enferrujado? Está enferrujado. Vamos achar um meio de terceirizar. Se existem alternativas, por que não tentar, pelo menos, exatamente, né? Por exemplo, por isso que é importante a participação do poder público, né? E esse trabalho de trazer os entes de várias esferas é muito importante. O Lincoln comentou sobre uma audiência pública. Eu acho que esse é o primeiro passo a nível municipal mesmo. Claro. As pessoas elas precisam entender como funciona isso, o que está acontecendo e o impacto direto. Nós temos muitas pessoas que hoje dependem da atividade portuária. E não conhecem a importância do porto. A gente sabe que a atividade é responsabilidade do governo federal, né? Sim. Mas ao município, qual é a missão, na minha visão, do município e de quem representa o povo, né? Seja na esfera executiva, seja na esfera legislativa, é apresentar o porto para essa cidade imensa que são os moradores de Santos. Não pode mais haver essa separação. A cidade tem que viver o porto e o porto tem que viver. Exato. Parece ter o muro de Berlim no meio. Aí o pessoal não conhece a parte do porto e tem uma parte que conhece só a logística, que é a parte de comércio, de lojas e varejistas, né? E acaba esquecendo a pérola que nós temos, que é deixando de lado, né? Que é o que de fato movimenta a economia, dá emprego e sustenta a cidade. A gente não pode esquecer disso. Sem dúvida. E, assim, uma audiência pública, ela é um instrumento muito poderoso também, porque ela vai gerar um documento que pode ser capitaneado pelas... o Lincoln representa aí um grupo de estudos, né? Inclusive, isso é uma das prerrogativas da nova Lei dos Portos. E isso pode ser levado com mais rapidez, por exemplo, para uma esfera estadual. Né? Para federal. Para federal, porque o que a gente vem buscando aqui é justamente criar esse diálogo, criar essa estrutura para que a gente busque uma alternativa, uma solução rápida para o nosso porto, porque não dá mais para a gente ter ação de dragagem, agora é num outro ponto, a primeira paralisação foi no início. Não, a gente comemorou que a liminar foi suspensa. Nossa, retomamos a dragagem, aí antes de ontem pega o jornal e lê, dragagem suspeita no canal de Piaçaguera, você fala, cada hora é uma novidade. Então, quer dizer, não podemos mais viver assim, como o Lincoln colocou ali, o nosso porto é enorme, temos uma responsabilidade grande e a gente precisa assumir isso. Eu acho que os atores fazendo sua parte, municipal, federal, estadual, federal. Os próprios deputados que nós temos na região, de pressionar o Temer, o presidente, para poder
está vendo com outros olhos. Com certeza, né? É exatamente isso que nós estamos pensando. O objetivo é exatamente esse, chamar a atenção para o tamanho do nosso porto e para a importância da nossa joia. E ainda não foi encontrado o suspeito identificado pela polícia como o autor do estupro e morte da menina Carlinha, de 9 anos, em Santos. O Programa Estadual de Recompensas está oferecendo R$50 mil por informações do criminoso. A investigação da Polícia Civil começou com a análise das imagens de mais de 50 câmeras próximas ao terreno onde foi encontrado o corpo da menina. As imagens mostram um acusado carregando um carrinho até o local do crime. Minutos depois, ele volta com o carrinho vazio. Renato Mariano, de 37 anos, que continua foragido, trabalhava como catador de materiais recicláveis. Morava em um cortiço na mesma rua, perto da casa de Carla. Foi necessário dividir o quadro em 4 partes para pegar a área periférica das câmeras. Então, cada câmera, na verdade, foi vista 5 vezes, em média. E aí, refazendo todo o trajeto, retornando até a casa dela. Depois, a polícia começou a buscar o local do crime e outra imagem mostra a menina saindo de casa. E o cachorro voltando sozinho. Então, tem uma imagem muito rápida, que não dá nem para congelar, ela entrando no cortiço. Mas foi muito rápido, não dá nem para congelar, porque aí a câmera desliga. É uma câmera com sensor de presença, então tem que alguém estar passando na rua para ela ligar. Após a chegada da polícia ao cortiço, no centro de Santos, um dos moradores alertou que no dia do crime, Renato lavou com cloro o quarto onde morava e fugiu em seguida. No local foram encontrados brinquedos e objetos pessoais do acusado, como o aparelho de barbear e escova de dente, usados para a coleta de material genético. Era só dele, então sequenciou na hora e já respondeu. O crime foi em janeiro deste ano. Carla brincava perto de casa. No dia seguinte, o corpo foi encontrado em frente a este depósito, na região central da cidade, com sinais de abuso sexual. O acusado tinha 3 passagens pela polícia. Uma em dezembro do ano passado, por abuso sexual contra a ex-mulher. O Programa Estadual de Recompensas oferece R$50 mil por informações de Renato. É pelo web denúncia ou no 181. A pessoa liga, passa a informação, vai receber uma senha. Se a informação dela for positiva, essa senha vai ser liberada num caixa eletrônico e a pessoa, a partir dessa senha, recebe o dinheiro. Não tem identificação. Independente da recompensa, o mais importante é que esse criminoso seja identificado por alguém na rua e seja levado à polícia. Não é um criminoso que não tinha reincidência. Um mês antes do crime contra essa menina de apenas 9 anos, ele já tinha sido denunciado por violência sexual contra a ex-companheira. Então, cabe à sociedade tirar ele da rua e cabe ao judiciário mantê-lo atrás das grades. E, mais uma vez, criminosos levaram pânico a motoristas que passavam na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Cubatão, São Paulo. Para a Polícia Civil, um movimento orquestrado por uma facção criminosa com adolescentes invadindo a rodovia para realizar o ataque. Seria uma retaliação, pela morte de 2 homens durante um tiroteio com policiais militares. Um ônibus, vocês estão vendo aí nas imagens, foi incendiado e ficou atravessado no meio da pista, bloqueando a rodovia. Bombeiros foram chamados para apagar as chamas, ninguém ficou ferido. Segundo a Ecovias, os motoristas tiveram que voltar pela Via Expressa até Praia Grande e acessar a Imigrantes no quilômetro 70 para seguir sentido Cubatão, São Paulo. A única pergunta que fica é: até quando? Por que é tão difícil resolver esse problema que, inclusive, já custou a vida de moradores e de turistas que vinham aqui para a região? Aliás, antes da gente voltar a esse assunto, esse problema na entrada da cidade também reflete diretamente no nosso Porto de Santos. Sem dúvida, gera um impacto, porque cada paralisação de uma via... Nós já não temos muitas vias de acesso. As poucas que tem ficam paralisadas por conta de um evento desse. A gente realmente impacta todo o entorno do porto, né? E a cidade também.
Vereador, a Câmara está atenta a este problema na entrada da cidade, a ação desses criminosos que ontem, em retaliação, segundo a polícia, queimaram um ônibus, invadiram a pista, queimaram um ônibus e deixaram esse veículo atravessado na rodovia. Há um mês atrás, uma pessoa foi morta, também vítima de assalto, chegando a Santos. Os vereadores, a Câmara está atenta a essa situação? Sim, eu me coloco como estamos atentos, sim, porém, mãos atadas, pois nós somos de Santos, né? E ali, aquela região é Cubatão. Então nós temos que trazer isso aí para discutir também, junto com os parlamentares daquela região e conversar com o governador, trazer o governador, que o governador já tem conhecimento. Porque é uma região metropolitana, né? A gente tem que pensar metropolitanamente. É um problema que, aliás, é segurança pública, não é ecovias apenas. Isso é mais segurança pública do que qualquer outra coisa. Precisa de mais polícia naquela região, precisa, possivelmente, uma sugestão que todo mundo fala, era um posto policial mais próximo. A gente tem a polícia rodoviária, mas ela ainda está um pouco distante. E na hora que eles agem muito rapidamente. Os muros foram construídos pela Ecovias, mas eles pulam os muros também. Então, assim, é mais um problema de segurança pública. E por isso é importante unir as forças dos municípios, né? De segurança pública e desemprego também. Sim. A dragagem impacta também com esse sistema de desemprego, porque, que nem o Wagner colocou, o desemprego já é grande, travando isso aqui. Aquele morador daquela região que faz o serviço, que a grande massa auxiliar, ajudante geral, então fica com as mãos atadas, né? Não podendo trazer um alimento para sua casa. Então, é a maior doença social que a gente vive hoje, então, né? Isso, e acaba influenciando em tudo. Sim. O porto, a parte da dragagem, o desemprego, que está muito grande, né? Muito, mas muito grande mesmo. A gente ainda falando um pouquinho sobre dragagem, sobre a questão da problemática da dragagem, como é que vocês avaliam? A gente já falou da questão da importância dos nossos deputados estaduais e federais também participarem desse debate. Eu vou procurar trazer os nossos 3 representantes estaduais e os nossos 3 federais aqui para a mesa. Mas como você, Wagner, como consultor portuário, e você, Lincoln, como vereador da Câmara de Santos, avaliam a ação, né, dos nossos representantes em nível estadual e federal quando o nosso assunto é porto, é dragagem? Eu acho que ainda falta um pouco de imersão para que eles possam entender essa grandeza que tem o nosso porto, né? E principalmente para que eles possam ver o quão impactante é na região a nível de geração de empregos, de arrecadação de impostos, de qualidade de vida para as pessoas que fazem parte da Baixada Santista, os impactos que são gerados pela dragagem, né? Isso é um serviço que ele é de manutenção e ele deveria ser tão recorrente como o dos práticos, né? E o dos práticos é regulado. Você tem um departamento que... Aliás, a atividade dos práticos funciona muito bem. Exatamente. Por quê? Porque você deu ali a competência, criou o órgão e eles fazem o trabalho deles sabendo do tamanho da responsabilidade. Algo que precisa ser feito mais de perto pelas pessoas que nos representam, porque elas têm esse mecanismo para levar os nossos pleitos diretamente para quem resolve, no caso o governo federal, de uma forma que seja dada uma solução rápida, para que a gente destrave essas barreiras que a gente tem hoje aqui, né? A dragagem, ela já, alguns mais antigos vão se lembrar que ela já foi administrada pelo condomínio, né? Sim. Ela já foi administrada pelos terminais, ela funcionava muito bem. E de repente, a partir de algumas leis, passou-se ao poder da Codesp e aí a gente começou a ter esses problemas. Não por culpa da Codesp, porque veja bem, a gente fala, a Codesp vai lá como autoridade portuária e contrata o serviço. Passam-se alguns meses, vai alguém e judicializa a causa. Então, quer dizer, isso fica complicado, mas tudo por quê? O modelo hoje, que é o nosso grande pleito, é que ele não está mais atendendo. Então, não sustenta mais, né, Wagner? Então, eu entendo que os nossos deputados precisam vir sim para a mesa, porque eles, junto com, por exemplo, com o grupo que existe aqui, que está pleiteando algumas melhorias, pode levar... por exemplo, o resultado dessa audiência pública para frente e a partir daí a gente ter realmente uma interlocução definitiva para resolver o problema. Você concorda, Lincoln? Concordo plenamente com a colocação do Wagner. Basta sim os deputados federais, no âmbito deles, para poder estar
questionando, abraçando essa causa, porque passou vários representantes nossos, tanto no estadual como no federal, e ninguém soube ou ninguém abraçou ainda. Abraçam-se sim a Santa Casa, lógico, saúde em primeiro lugar, claro. Abraçam-se a Santa Casa, abraçam-se a educação, mas o porto que nós temos, pode se sair dali. O porto é emprego, o porto é economia. O Lincoln falou uma coisa, né? que assim, para mim é fantástico. Ninguém abraçou a causa, talvez porque outras bandeiras estão levantadas, né? Sim. Sem enxergar que a causa do porto é tão importante quanto a saúde e quanto a educação. Porque se não tiver economia, se não tiver dinheiro, se não tiver emprego, as pessoas vão ficar mais doentes, as pessoas vão procurar mais o sistema único de saúde, que já não funciona do jeito que tem que funcionar. A gente vai ter mais violência nas ruas. Acaba gerando esse desemprego, já é grande, e o que acontece? A pessoa que pagava o próprio plano de saúde já não paga mais, vai para o SUS, então vai virando uma bola de neve. E acontece que, qual é o ponto principal? Resolver a parte do porto. Os próprios deputados abraçarem essa causa, porque dali vai sair dinheiro para a capitania, para subsidiar a parte da saúde, a parte da educação, reformas em escola, reformas em policlínicas, hospitais, vai sair uma parte dali com a geração a cobrança do ICMS, claro, que é destinado ao município. Perfeito. Sim. 1/3. E assim, não é... Se alguém aqui questiona que é o santista olhando para o próprio umbigo, basta dizer que 1/3 do PIB nacional vem daqui. Então, assim, a gente está falando de economia de uma cidade toda, de uma região toda, porque Santos é a maior cidade da Baixada Santista, e do país. Exatamente. A gente está falando de benefícios para todo o entorno da Baixada, porque o Porto não emprega somente o santista, ele emprega o cubatense, o vicentino, o praia grandense, quer dizer, todos da região estão envolvidos de uma certa forma, né? Eu concordo plenamente com o que o Lincoln falou. Precisa agora, nós estamos entrando num momento em que a sociedade ela está mais ativa e ela está mais ligada, até por conta da informação. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o espaço, né, criado para a gente poder falar de Porto, porque isso leva o conhecimento para todas as pessoas da região. E aí eles vão ser cobrados. Eu não tenho dúvida que mais tempo, menos tempo, essa bandeira vai ter que ser levantada porque vão ser cobrados. Isso impacta direto na vida dos moradores da cidade. Por isso que é tão importante que a cidade conheça o Porto de Santos. E abrimos o último bloco falando de esporte. A classificação do Santos para as quartas de final da Copa Libertadores da América veio em uma partida extremamente dramática contra o Atlético Paranaense dentro da Vila Belmiro. O placar de 1-0 e a vitória do Peixe nem de longe refletiram o que foi o jogo, dominado completamente pelos paranaenses. Como já tinha vencido o jogo de ida em Curitiba por 3-2, o Santos estava jogando com o regulamento debaixo do braço, podendo até perder por um gol que a vaga estava garantida. Precisando do resultado, o Atlético se lançou ao ataque e sufocou literalmente a equipe de Leverkusen e só não marcou mais graças à atuação perfeita do goleiro Vanderlei, que trabalhou muito bem e fechou o gol. Aliás, ele foi o nome do jogo e saiu ovacionado pelos mais de 12 mil torcedores que lotaram a Vila. Ainda bem. Lembrando que o Vanderlei era cotado para ser convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, que acabou deixando o goleiro santista de fora da lista. O gol do Santos foi marcado por Bruno Henrique depois de um contra-ataque fulminante no segundo tempo. Um dos poucos, aliás, armados com sucesso numa noite de muitos, mas muitos erros do time santista. Na próxima fase, o Santos enfrenta o Barcelona do Equador, que eliminou o Palmeiras. E se repetir a mesma atuação de ontem, corre um sério risco. E voltamos a falar sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Na agenda do Porto de hoje, eu recebo o consultor portuário Wagner Pereira e o vereador e membro da Comissão de Assuntos Portuários e Marítimos da Câmara de Santos, Lincoln Reis. Uma nova operação entre Alfândega e Polícia Federal apreendeu essa semana mais de 0,5 tonelada de cocaína em bolsas que estavam dentro de um container com destino à Espanha.
A gente já tem scanner, a gente já tem aí a iminência da instalação de um lacre eletrônico e o tráfico de drogas segue acontecendo no Porto de Santos. Há uma saída? É um problema mundial, né? O Gustavo aqui atrás da câmera disse não. Esse é um problema mundial, né? O consumo de drogas. Você vê recentemente nos Estados Unidos o Trump, ele anunciou medidas quase de calamidade pública por conta do uso excessivo de drogas depressivas, antidepressivas nos Estados Unidos, né? Agora, nós temos todos os controles comparados a níveis mundiais, até porque, por conta dos nossos contratos de frete, de entrega de carga, alguns países eles exigem um mínimo de segurança para receber as cargas que vêm oriundas do nosso país. Uma delas é o scanner, você é obrigado a escanear a carga, depois do 11 de setembro isso foi uma exigência mundial, né, e os Estados Unidos ele exige isso 100% das mercadorias que são exportadas para lá. E nós estamos trabalhando nesse sentido. O responsável por controlar as nossas fronteiras, né, que é a nossa aduana, que é a nossa Receita Federal, ela faz parte de grupos mundiais que estudam a questão de segurança aduaneira, né? Então isso é fruto muito das implantações que foram feitas nos últimos anos. A exigência do scanner foi algo muito questionado há uns anos atrás, porque no final era para ter sido feito pela própria Receita Federal, mas acabou sendo repassado para entidades privadas, que foram os terminais usuários, né? Tudo bem, não tem problema, trouxe essa melhoria, né? E é uma prova de que realmente o privado tem condições de fazer. De resolver o problema. Então, assim, a gente tem muitas ações feitas nesse sentido, que são as praticadas no mundo todo, né? Mas é um problema de nível mundial. A gente não pode esquecer que hoje o tráfico de drogas é o maior problema, depois seguido por roubo, né, e assassinato. Então, é uma coisa muito importante da gente falar que o Brasil ele tem seguido uma linha que é uma linha de fazer o que todo mundo no mundo está fazendo. A gente não está fazendo coisas da nossa cabeça. E o lacre eletrônico é um próximo passo também para controlar o que entra e o que sai da mercadoria, enfim. Nós estamos bem servidos. E o que vai dar bastante segurança, né? Para o que vai, mesmo, né? Eu também pegando um outro gancho, eu acredito que falta efetivo também, né? Falta um efetivo, acho que o efetivo da própria aduana, eu acho que pelo porto, mais uma vez, ser enorme, eu acho que falta gente para poder estar fiscalizando isso. Porque ainda a fiscalização é feita por gente, né? Não é eletrônico ainda. Né? O eletrônico é aquele que o caminhão entrou no próprio terminal, de entrar vai passar pelo scanner. Sim. E a parte marítima? Falta mesmo. Falta efetivo, né? E equipamentos. Sem contar que a gente tem uma situação peculiar para aqueles que não sabem, tá? A aduana de Santos, ela faz a gestão do Porto de Santos, Guarujá e Cubatão. Então, quer dizer, não dá para colocar na conta de Santos. Ela é uma aduana regional. Regional. Ela é regional. E ela faz até, Lincoln, a questão... A gente tem que ressaltar algumas ações que o próprio Porto fez, capitaneado pela Associação Brasileira de Terminais e Atrofonegados, que trouxeram maior celeridade e ajudaram nessa questão do efetivo. A questão do COV, que é o Centro Operacional de Vigilância, onde você tem câmeras, então você evita que o fiscal tenha que sair da aduana para ir até o terminal, ele pode fazer a fiscalização direto do COV, né? Enfim, eles estão trabalhando, é uma área do governo que trabalha muito bem. A Edi Fraldinha, a Alexa está me dizendo, está parabenizando um programa e está te mandando um abraço, Lincoln. Um abraço para o Ed, Ed Fraldinha. É o Edi, é o Edi. É o Ed Fraldinha, um abraço, meu amigo. É um rapaz que é morador da nossa comunidade dos Morros lá e acompanha o nosso trabalho, né? Que bom, é isso aí, é de você, como o munícipe de Santos, dos Morros, pode também ser um multiplicador dessas informações tão importantes que a gente está passando aqui sobre o nosso porto. Eu não posso deixar de abordar a questão dos gases tóxicos. O pessoal do meu Twitter está dizendo que eu tenho 5 minutos só. O nosso tempo sempre passa muito rápido aqui, não tem jeito. Se em até 10 dias todo o plano que foi apresentado pela Codesp for aceito pelas autoridades, os 115 cilindros com gases tóxicos que foram esquecidos por quase 20 anos vão ser destruídos em alto mar. É uma boa saída. Olha, é uma saída, né, para um assunto que ficou parado durante 20 anos. Segura? Veja bem, vai seguir um plano. O que está me deixando tranquilo com relação a isso é que eu vi uma reportagem do capitão, né, na Marinha, explicando que eles estão seguindo o plano internacional de descarte de resíduos. Tem órgãos que estão envolvidos
IBAMA e órgãos... E tem que ser aprovado pelo IBAMA, que inclusive, tem que ser né? aprovado, que estão analisando isso. Então, eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor atitude, a mais segura, para que esses gases sejam eliminados. Impacto ao meio ambiente, infelizmente, não há solução 100% que evite isso. Vai ter um impacto ao meio ambiente. Agora, eles estão tomando uma decisão que siga os conceitos internacionais para isso, que tem mais experiência, né? Esses órgãos têm mais experiência, e que visa justamente um menor impacto, principalmente para os nossos moradores. A gente não pode esquecer do que aconteceu algum tempo atrás na Local Frio. E na Local Frio, onde a gente teve aí aquela fumaça tóxica, né? Que afetou a região de Santos, Guarujá, Cubatão, chegou até Praia Grande. Então, o mais importante é que eles desta vez estão tomando cuidado para que um evento como esse não se repita. Aliás, falando em grandes, pegando o gancho aí da Local Frio e da Ultracargo, nós estamos preparados para evacuar uma área em casos, por exemplo, região da Lemoa, né, que tem uma densidade populacional grande e que está do lado de pavio de pólvora, a gente pode dizer, né? Eu tenho até um requerimento que eu apresentei na Câmara para poder estar sabendo qual o plano emergencial para que possa conter essas situações quando vinha acontecer, né? Eu apresentei esse requerimento e estou aguardando resposta dos órgãos, os órgãos que competem, né? E estou aguardando para poder a gente, em si, trazer para a discussão, para a população saber o que esse cilindro, o capitão via a reportagem do capitão, o capitão colocou que é segura, e os municípios ao redor estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo, está levando isso para o debate, a população sabe o que é aquele cilindro, como chegou. A relação Porto-Cidade, né? A gente volta, para a gente encerrar o programa, a gente volta com o assunto que abriu o programa. Sem dúvida. A importância da gente ter uma relação Porto-Cidade transparente, saudável e verdadeira. E aí você vê um pouco da mentalidade do poder público, né, a nível municipal, a preocupação do Lincoln de tentar dar publicidade a qual é o plano. Né? Pessoas vão ser impactadas, você tem pessoas que, por exemplo, em áreas difíceis de serem removidas, morros, por exemplo, não é fácil. Né? Então é muito importante esse trabalho e é isso que a gente quer trazer para cá, né? Para as pessoas entenderem que tudo que acontece no Porto tem um impacto e que todos estão de olho para que a gente tenha essa harmonia, né? E evite principalmente qualquer problema quando acontece um passivo como esse que caiu no colo aí da autoridade portuária. Né? Sem dúvida. Lincoln, o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Que você seja sempre muito bem-vindo. Que a tua estreia aqui incentive os nossos deputados estaduais e federais a virem a essa mesa e debaterem o assunto e abraçarem a causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie. Eu quero mandar um abraço para todos os advogados, que hoje é o dia do advogado. Tenho bastante amigo advogado. Um abraço para vocês e muito obrigado pela companhia também. Wagner, mais uma vez, muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre esses assuntos, agradecer ao Lincoln, Santa Cecília, né? E deixar também um grande abraço para os advogados, que eu tenho muitos amigos advogados. Parabéns pelo dia de vocês e um feliz Dia dos Pais para todo mundo também. Aliás, minha mãe é advogada, parabéns a toda a classe dos advogados. O Bom Dia Baixada fica por aqui. O Rogério está aqui, está dizendo que é advogado também. Parabéns, Rogério. Ele está aqui representando todos vocês. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Aliás, como eu tenho dito todos esses dias, no Santa Portal você pode conferir em tempo real como estão as competições no troféu José Finkel, que acontece até amanhã no Parque Aquático da Unisanta, com transmissão ao vivo pela Santa Cecília TV, canal digital 52.1 ou pela NET Canal 13. A Unisanta segue em terceiro lugar no ranking geral da competição com 927 pontos. Ontem foram 5 medalhas, 3 de ouro e 2 de prata. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Antes de eu dizer até segunda-feira, faço aqui uma pequena homenagem a todos os papais. Afinal, domingo é dia deles. Pai é referência. É busca de proteção quando vem a bronca da mãe. Se o filho é menino, o pai é o primeiro herói. Aliás, o super-herói. Se a filha é menina, o pai é o príncipe encantado. Ou é tudo junto e misturado. Pai é uma palavra de 3 sílabas, como mãe. E não há diferença no amor. Um filho amado amará sempre. Não há presente melhor ao seu pai do que o seu amor. Beije, abrace
Sinta o cheiro. Aproveite enquanto ele está aqui. Porque, como já diz a música, a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Aos pais biológicos, emprestados, aos pães. Um feliz Dia dos Pais. Eu, em especial, homenageio o meu pai e o meu marido. O melhor pai que a minha pequena, a nossa joia Luísa, poderia ter. Um bom fim de semana. Tchau!